A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Bom dia, gente. Bom dia, Pedro. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvinte. Gente, luz, hein? Ó, luz no seu coração, viu? Luz na sua mente, luz no seu corpo, luz na sua alma. Pensa positivo, sempre olha para cima. E como eu gosto de falar de manhã, né? Não importa o que aconteceu na sua vida. Não importa o que aconteceu ontem. Tira a importância, sim, tira o drama, tira esse significado pesado daquilo que aconteceu na sua vida. Porque pelas leis do universo, a gente sabe que nada acontece por acaso. E mais, ninguém é vítima de ninguém. Por quê? Somos e atraímos aquilo que acreditamos. Isso você já está careca ou cabeludo de saber. O importante é mudar a forma de pensar, né? Quando você muda a forma de pensar, então seu corpo reage positivamente, seu ambiente se transforma positivamente, porque o pensamento da gente atinge o pensamento do outro. Sim, são ondas eletromagnéticas. Então, assim, para quem tá ligando a rádio agora, o programa Linguagem do Corpo, que é esse daqui, Cristina Cairo e Luiz Cairo, fala de diversas coisas. Mas a base da gente é falar da cura das doenças, do significado da transformação psíquica, a transformação emocional, o controle de si mesmo, a aceitação de si mesmo para que o destino mude, para que seu corpo reaja, eliminando qualquer doença. Nós temos a convicção plena de que todas as doenças desaparecem sim. Todas as doenças, todas, sem exceção, em qualquer idade, têm cura. Dá para reverter sim. O problema é a crença. Ou os ganhos secundários, como a gente sempre fala. Porque exatamente as pessoas têm inconscientemente, é subconsciente, os ganhos secundários. Quais são os ganhos secundários? Quer dizer, vamos apontar algumas doenças e depois a gente vê o que a pessoa está lucrando com isso. Inconscientemente ela lucra. Inconsciente, claro, às gente. Vezes, até consciente. Pois é. As crianças são mais conscientes, porque elas sabem que quando fica dodói, todo mundo bajula, dá presente, faz carinho, não precisa ir para a escola, né? Então, não precisa acordar cedo. Só a criança que adora a escola dela e os amiguinhos. Quando ela fica doente, ela fica muito pé da vida, porque ela quer ir estudar, a mamãe não quer deixar. Então, gente, olha só. O que você está ganhando, o que você está lucrando fisicamente, psicologicamente, afetivamente, com a doença que você tem? Ou financeiramente? Financeiramente. Esse é um esse é o grande problema. Quando a pessoa tem, por exemplo, LER, né? Lesão por esforço repetitivo. Então, claro que você pode fazer quantas vezes você quiser um movimento corporal que não vai dar tendinite, não vai inflamar os tendões e ligamentos. A não ser que você esteja fazendo repetidamente alguma coisa sem amor, contra a sua vontade, ou indo contra os seus princípios. Então, você vai ter alguma coisa para parar com aquilo. A mente, o inconsciente, ele quer te ajudar. Só que ele ajuda de uma maneira assim, sabe que nem papai e mamãe bravos, que mete a mão na cara? Ele acha que tá ajudando. Então o inconsciente vem e dá-lhe um tapa na cara. Como? Dando uma doença para você, um acidente para você, uma perturbação psíquica para você. Exatamente para você parar, pensar e mudar o caminho. Quando nós estamos no caminho errado, é onde existem os assaltos. Todas as pessoas que são assaltadas, não é porque ela andou numa rua errada, ela está andando no caminho interno errado.
As pessoas que capotam carro, batem. Antigamente eu capotava. Eles baixam a frequência vibracional. Baixa a frequência quando você está fazendo algo errado. E entra na do outro. Você já viu, Lu, quantas vezes a gente ouve, né, até assim, noticiário essas coisas, de casal que estava namorando dentro do carro e foi assaltado e tal. E às vezes era amante, né? Ou às vezes era um namoro escondido dos pais. Quando você está na frequência errada, você está dentro da frequência errada dos outros também. Porque semelhante atrai semelhante. Ande nos seus trilhos. Agarre a luz de Deus. E o Deus que eu estou falando não é de nenhuma religião. É o Deus maior que tudo isso. É o Deus criador. É o arquiteto do universo. É aquele que sabe tudo sobre você. É aquele que só emite o tempo todo lá do centro cósmico amor, vibração, para você tentar achar o teu caminho. Agora, se você não consegue achar o seu caminho, ele continua mandando luz a si mesmo. Porque o Deus maior, ele não prejudica ninguém. Ele não castiga ninguém. O Deus maior, ele está torcendo por você. Né? Então, se você não consegue achar o seu caminho, aceite a ajuda de pessoas que têm o conhecimento da mente humana, do espírito humano. Claro, se ficar mandando você fazer vários trabalhos aí, né? Para você tentar eliminar uma energia que mandaram para você e te cobram isso, te cobram aquilo, desconfia um pouquinho. Porque para Deus você não precisa desfazer nada. Porque você fez com a sua mente, teu amor e teu perdão também se desfaz. Quando você se eleva nas vibrações, tudo que te fizeram, que te lançaram de energia negativa, vai ficar abaixo da sua frequência. Não fique pensando naquilo que um dia fizeram para você. Senão você não se desconecta daquilo. Né? Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Nós fazemos o que acha que devemos que fazer. Pois é. Só que depois tem as consequências. Sempre. Por exemplo, se você faz na sociedade algo errado, a lei dos homens pune. Exato. Se você faz algo errado na lei de Deus, não é que ele vai te punir. A própria pessoa. Ele vai apenas São os efeitos. lhe dar os efeitos do causa retorno. Efeito, causa e tudo efeito. é energia. Ele só vai lhe dar o retorno. Aí as pessoas falam, nossa, como Deus é injusto, ele me castigou. Deus não castiga ele ninguém. não castiga ninguém. Você só recebe o que você merece. Porque assim, exatamente, existem as leis. Há milhares de anos foram lançados sobre a Terra as leis. Exatamente para ter uma certa organização vibracional. Se a pessoa burla as leis do que é certo e do que é errado, do que pode e do que não pode, ela mesma está caminhando nas trevas. Não é porque Deus é que fez isso para ela. Poxa vida, até quando certas igrejas vão ficar amedrontando as pessoas para que elas vão lá para a igreja? Você pode muito bem acreditar no teu Deus de amor, de perdão, de caridade, de alegria de criança, de bondade, de generosidade, de não brigar no trânsito, de pensar positivo, sem ter que ir em certos lugares que te obrigam, que te amedrontam, né? Ou que você tem que ser conduzido. Será mesmo que você tem que escutar sempre alguém, como você agora está ouvindo a Rádio Mundial? Será que você não consegue se automotivar? De vez em quando é legal, né? Pegar um livro, fazer uma meditação e escutar um pastor, um padre, sei lá, um sacerdote. Mas peraí, sempre? Quer dizer que você nunca conseguiu canalizar? Você nunca conseguiu intuir por conta própria? Então tem alguma coisa errada no seu sistema de vida. Por quê? Quando nós estamos em casa e a gente consegue ter paz dentro de casa, pera. Tem gente que fez assim, tá, até parece que dentro de casa. Você não sabe como é que é minha casa. Você não conhece meu marido, não conhece minha esposa. Gente, não são as pessoas de dentro da sua casa, nem de fora, que te tira a paz, ou que te coloca a paz, ou que te deixa viver. É você que vibra numa certa frequência. Se você não mudar a forma de olhar para essas pessoas, a forma de sentir negativamente aquilo que elas fazem, elas vão continuar vibrando nessa frequência. Você quer ver um exemplo? As mulheres, aliás, muitas mulheres têm melasma. Isso. Não é? O que é melasma? Melasma
são aquelas manchas escuras que parece uma borboleta escura no rosto das mulheres. Aí elas vão no dermatologista e eles fazem o exame, detectam que é melasma, né? Alguns esteticistas também, e dizem que não tem cura. Aí eles dizem para as mulheres que tem que colocar filtro solar super potente. 1000. Fator 1000, né? 70. E, além disso, uma base de rosto em cima, chapéu, óculos escuro devido à retina que atinge ao útero que produz essas manchas. Pelo útero, sabia disso? Nossa, útero. Caraca. Quando eu tive melasma, há muitos anos atrás, e eu fui no melhor dermatologista do Brasil. Um grande amigo me levou lá, né? E chegando lá, ele fez os exames, eu tinha aquelas manchas marrons, escuras, horrorosas na bochecha, no buço aqui no bigode, né? Assim, nossa, gente, era lindo. E dava vergonha, toda hora eu tinha que colocar aqueles corretivos clareando. Era duro viver assim. E o dermatologista disse, olha, realmente isso não tem cura, você não pode tomar mais sol, porque o sol produz isso, né, na melanina, aquela coisa tal. Além disso, a retina atinge o útero. Ele falava que a luz, tanto a luz da televisão quanto a luz do sol, atingia de alguma maneira os hormônios. E pelo útero começava a se formar isso. Tanto é que muitas mulheres, quando engravidam, desenvolvem a melasma. É verdade. Não é? É verdade. Então, é pelo útero. Agora, vamos trabalhar isso pela eliminação dessa melasma, trabalhando da maneira correta. Se você já foi no médico, se o dermatologista, outros dermatologistas também, só acreditam nisso, que não tem mais jeito e que você não pode tomar mais sol e que tem que ficar fazendo determinadas coisas, então vamos lá. Vamos trabalhar um outro caminho agora? Então presta bem atenção, aumenta o volume do rádio. Isso, olha só. A pele, pela linguagem do corpo, representa a comunicação. Como você se comunica? Você consegue se comunicar com as pessoas? Da intimidade? Você consegue dizer o que você pensa sem ser retalhado? Ou quando você é retalhada, você consegue ter paz de espírito para entender que o outro ainda não te entendeu e que pode existir uma outra maneira de você se expressar? Não, claro que não. Então, se você está escondendo seus sentimentos, se você está escondendo do relacionamento amoroso todas as suas frustrações, suas mágoas, da família, né? Porque melasma só se desenvolve dentro de casa, ou seja, as pessoas mais íntimas. Não são emoções produzidas por pessoas de longe ou até da família mais distante que produzem melasma. Sempre vem útero. Útero representa a mulher, a criatividade e o feminino. O seu oposto complementar é o papai, que é o primeiro modelo de homem. Pronto, vamos começar por ali. Se é do útero que vem esses hormônios todos conturbados, ao ponto de atingir a pele, na melasma, a melanina, aquela coisa toda, então vamos lá. Toda mulher que teve um problema com o papai, mesmo que ela não lembre, e hoje ela engole sapo do marido, por quê? Porque, de alguma maneira, eles deixaram de se entender. De alguma maneira, a mulher começou a ter que aceitar situações que ela não aguenta mais, mas ela não sabe como resolver, ela não tem palavras mais para conversar com seu marido, ou com seu pai, ou com seu filho mais velho. Representa os homens. Anulada completamente ou não chega a ser É assim? uma mulher anulada na sua comunicação, sim. É uma mulher que ela, de alguma maneira, ela viu o papai fazendo isso com a mamãe. Ou ela teve modelos dessa espécie. Nós temos uma amiga comum que casou muito cedo, né? Engravidou, casou muito cedo. O casal era muito jovenzinho. E eles tiveram uma índole maravilhosa de assumir o casamento devido ao bebê. A partir daquele momento, como eles não tinham muitas experiências, eles, na verdade, começaram a crescer juntos, né?
Eles não tiveram como conversar a respeito de seus sentimentos verdadeiros, dos seus desejos verdadeiros ou dos seus medos, um com o outro, suas insatisfações, porque começou a ter atrito. Para não ter atrito e filhos crescendo e a família, então a mulher resolveu se negar para que o casamento desse certo. Isso não significa que ela não o ame. Não sei, pode ser que não o ame mais, mas pode ser que ame e ela esteja apenas com medo de ser ela mesma. Então o ponto-chave para acabar com o melasma no rosto, essas manchas escuras do rosto, a mulher vai ter que fazer uma terapia. Sim, com psicólogo, hein, gente? Quando eu falo terapia, porque antigamente, quando a gente falava terapia, todo mundo sabia que era com psicólogo. Depois, hoje tem tanta coisa. Hoje como tem trocentos tipos de terapias, então fala terapia, a pessoa fala que tipo de terapia. Então veja bem, para que você que tem melasma consiga entender quem é você, o que você realmente quer da vida, quais são seus sonhos verdadeiros, porque você precisa falar com um psicólogo ou uma psicóloga formado, psicologia ou psicanálise, né? Para que você saiba que toda semana vá começando a tirar de dentro de você. Como você deixou chegar a isso, de você já nem saber mais quem é você e o que você quer, porque você é batalhadora. Toda mulher com melasma, ela é guerreira, mas ela no amor, no relacionamento da família ali, da intimidade, ela está se negando. Ela pode ser maravilhosa em tudo, mas ela não é maravilhosa com ela mesma. Quando eu tive melasma, que eu fiquei um bom tempo com melasma, e os médicos disseram que não tinha cura, eu não acreditei. Eu fiquei muito revoltada. No começo, porque eu sou Seishonoye também. E Seishonoye, do mestre Masaharu Taniguchi, ele diz que todas as doenças são ilusões. E que você pode, sim, eliminar todas as causas inconscientes emocionais e o corpo reage positivamente. Mas você precisa aprender a mergulhar em si mesmo. Quem não percebe suas próprias emoções, quem vive distraidamente no mundo, que percebe mais as atitudes alheias do que os próprios sentimentos diante da dor, ou diante de uma dificuldade, ou diante dos desejos do outro. E você tem medo de perder, medo de não ser amado, medo de não ser aceito, então você passa a reparar só no que o outro precisa, e não mais no que você quer, no que você deseja. Daí, quando as manchas começam a aparecer no rosto, veja bem, tem gente que está perguntando agora aí que eu estou captando, hein? Mas e as manchas vermelhas no rosto, Cris? Isso é outra coisa. As manchas marrons escuras, que são melasmas, é a pessoa não conseguir ser ela mesma. Quando eu consegui eliminar uma situação que acabou um ciclo de uma situação que eu estava vivendo, e eu comecei a encontrar comigo mesma em cada esquina. Eu ia para o shopping, eu encontrava comigo. Eu ia para a praia, eu encontrava comigo. Como? Eu decidi viver viver o que eu queria, fui fazer terapia. Não acreditei mais, não deixei ninguém limitar a minha crença. E a melasma desapareceu completamente em 2 meses depois que um ciclo de um relacionamento que eu não estava feliz. Não que a pessoa tivesse errado em alguma coisa. Aí você pode tirar o chapéu, o óculos... Tirei tudo. Tirei tudo. Até a burca. Tirei a burca. Tirou a burca para não ir para o sol. Tirei, nem os óculos escuros, nada. Então, assim, a coisa desapareceu. Oração do perdão para o papai, mesmo a gente achando que não tem nada para perdoar. Se você tem melasma, faça a oração do perdão para o papai. Agora, no caso das manchas vermelhas no rosto, significa raiva, muita raiva. Raiva constante, embutida dentro de você. Aliás, Lu, ontem eu assisti o Divertidamente. Gente, você quer entender a mente humana? Assista Divertidamente. A raiva lá é muito engraçado, o que representa a raiva. A tristeza, né? A alegria. Tem
aquele setor de controle das emoções. Então, nasce uma menininha e todas as emoções dela, representadas por pessoinha, fica no controle das emoções dela. Gente, é muito divertido. E, claro, foi feito por psicólogos. Então, você vai entender o que é memória, da onde que vem a tristeza, a raiva. É bem interessante. Elimine a sua raiva. Você que tem manchas vermelhas no rosto. Elimine você, o medo de ser você, que vai acabar com o melasma. E ser você não significa brigar, xingar, chutar, sair fora. Significa ter paz de espírito. Todas as pessoas que não têm paz de espírito, porque elas se deixam levar pelas ondas vibracionais dos outros, pelas pressões dos outros, né? Eu vivia muito pressionada. A família que eu vivia lá era maravilhosa. É maravilhosa. Só que eu não me adaptava. É uma pessoa que eu devo muito em questão de aprendizagens. Eu tive muita lição de vida nesse relacionamento que eu vivia que me produziu melasma. Só que eu é que não me adaptava. Eu é que não queria aquele tipo de vida e eu não conseguia ser eu para fazer isso que eu faço hoje. Porque naquela época, lá, naquela família, ninguém dava bola para esses tipos de conhecimentos. Então eu me reprimia um monte de coisas. Quando terminou o ciclo, que cada um foi feliz de um lado, a melasma que estava no meu rosto desapareceu em 2 meses. Sem usar qualquer tipo de cosmético. Eu posso garantir para vocês. E testemunhas 1000 que me conheceram no passado e hoje olha meu rosto e sabe, eu não fiz peeling, eu não fiz nada. Nem tomei remédio nenhum e nem parei de tomar sol. Muito bom. Tem que mudar, gente. Com certeza. Tem que praticar meditação. Vamos lá, Lu? Vamos lá. Na agenda? Esse fim de semana são situações distintas. Por quê? Sábado, agora dia 5 de março, das 10 às 18 horas, lá no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, Vila Mariana. Cristina Cairo, que fica na Vila Mariana, haverá um curso de Quick Massage, que é aquela massagem feita em quando cadeira. A gente fala isso, todo mundo dá risada pra fazer a massagem na cadeira. Não é na cadeira, é na pessoa que senta na cadeira. Gente, vocês já viram essa massagem? Vocês já viram em aeroporto, vocês já viram em supermercado, em outros lugares, né, de estética e tal, em shopping. Quando você tá muito cansado, tá com dores, então você senta naquela cadeirinha, que é o Quick Massage, massagem rápida, né? Pra que falar o inglês? Então, olha só. Massagem rápida. Você senta na cadeirinha, enfia a cara naquele buraquinho lá, e a pessoa, o massagista que está aplicando a massagem, conhece os meridianos do seu corpo, aperta pontos importantes. Então, que tal você aprender quais são os pontos importantes para você fazer nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa e mais? Como vai ter certificado de participação, você vai aprender a aplicar e também receber no curso a Quick Message. E aí você vai poder trabalhar com isso, né? Aplicando. Um dia você adquire a sua cadeirinha e você pode atender pessoas, pode ser na sua casa, não é? Verdade. Então, vai ser quando agora? Sábado agora. Dia muito 5. legal. E no muito mesmo legal. sábado, a Cris estará dando um curso de linguagem do corpo lá em Indaiatuba. É pertinho, gente. Das 10 às 18. O telefone para inscrições lá de Indaiatuba é o 019... Escreve aí. 3875-7301. Se por Repete. acaso você não souber, no site tem o telefone, né? Que às vezes a Mas pessoa repetindo, não tá fora, 019 3875-7301. No domingo também haverá um curso no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Um curso de reflexologia. Como é que é reflexologia com práticas para a saúde e a paz interior. Que você vai aprender a manifestar manipular os meridianos do corpo e dos pés. Você sabe que a sola dos pés tem aqueles meridianos todos que têm contato direto com cada órgão, com cada célula. Então a reflexologia você aplica na orelha, você aplica na sola dos pés, você massageia certos pontos do corpo, da perna. Então que tal também você fazer um curso no domingo, lá no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, que fica na Vila Mariana, com a minha cunhada, Maria Cairo, junto do meu irmão, Ricardo Cairo, que eles também aplicam, eles dão cursos de reiki lá. Então, sábado e domingo, no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, terão estes cursos. E eu
estarei em Santos, em no Santos, domingo. Na Escola Santista de Astrologia. Do querido lá Jorge. Do meu querido Jorge e a Márcia Bernardes. Jorge. Jorge, o nome dele. Jorge. Isso, e a Márcia Bernardes. Um astrólogo sensacional. Fantástico lá em Santos, na Escola Santista de Astrologia. Olha só, eu vou dar o curso de linguagem do corpo dentro da escola de astrologia, viu? Não, o tema é prosperidade, amor e saúde, então, pela linguagem do corpo. Prosperidade, amor e saúde pela linguagem do corpo, só que é dentro da escola. Dentro da Escola Santista de Astrologia. Não é um curso de astrologia, é um curso de linguagem do corpo para você melhorar e curar as doenças, ser feliz no amor e tudo. E será em Santos. Agora, olha que legal, você que está aí ouvindo das praias ao redor, ou até de São Paulo, Santos é perto. 40 minutos. 40 minutos. Então, acesse o site www.linguagemdocorpo.com.br e pega lá o telefone, endereço, tudo, e se inscreva. E no dia 8, na terça-feira, na próxima terça, a Cris dará uma palestra no Instituto Como Ser Feliz no Amor pela Linguagem do Corpo. Em São Paulo. Lá em São Paulo, às 20 horas. Né, essa lá palestra... em São Paulo? Não, lá no Instituto, às 20 horas. E no outro fim de semana estaremos em Curitiba, lá com o nosso irmão Antônio Rodak, que a Cristina vai dar um curso de sábado e domingo lá em Curitiba, tá? Olha, gente, o telefone do Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, que fica na Vila Mariana e onde tem todos esses eventos também, é 011 5082 2822. Não compreendo. 011 peraí, você me esqueceu. 5082 2822. E o site? www.linguagemdocorpo.com.br. Tá vendo como ela aprendeu? Aprendi. E outra, gente, nesse site, você dá uma passeadinha, tem bastante coisa lá. Tem gente que liga pro Instituto, não achei. Eu vou mudar esse site, eu juro. A gente vai mexer nele. Mas ele assim, tá um pouquinho defasado. Lá tem a programação de dentro do Instituto e tem a programação de fora do Instituto, que são as viagens que eu e o Luiz fazemos. Então nós estamos já até o final do ano, tem todas as cidades e estados já marcados no site. E ainda sobrando algumas datas para quem precisar. Tem algumas datas só sobrando. Então, gente, acessa lá. E outra, o link para nossa loja virtual para você adquirir os livros de linguagem do corpo, tá bom? É lojacristinacairo.com.br. Tá lá no site. Gente, um beijo no seu coração e te espero na terça-feira para você ser feliz no amor, hein? Um beijo, paz profunda. Tchau. Um acidente para você. Uma perturbação psíquica para você. Exatamente para você parar, pensar e mudar o caminho. Quando nós estamos no caminho errado, é onde existem os assaltos. Todas as pessoas que são assaltadas, não é porque ela andou numa rua errada, ela está andando no caminho interno errado. As pessoas que capotam carro, batem, antigamente eu capotava. Eles baixam a frequência vibracional. Baixa a frequência quando você está fazendo algo errado. E entra na do outro. Você já viu, Lu, quantas vezes a gente ouve, né, até assim, noticiário essas coisas, de casal que estava namorando dentro do carro e foi assaltado e tal. E às vezes era amante, né? Ou às vezes era um namoro escondido dos pais. Quando você está na frequência errada, você está dentro da frequência errada dos outros também. Porque semelhante atrai semelhante. Ande nos seus trilhos. Agarre a luz de Deus. E o Deus que eu estou falando não é de nenhuma religião. É o Deus maior que tudo isso. É o Deus criador. É o arquiteto do universo. É aquele que sabe tudo sobre você. É aquele que só emite o tempo todo lá do centro cósmico amor, vibração, para você tentar achar o teu caminho. Agora, se você não consegue achar o seu caminho, ele continua mandando luz a si mesmo. Porque o Deus maior, ele não prejudica ninguém. Ele não castiga ninguém. O Deus maior, ele está torcendo por você. Né? Então, se você não consegue achar o seu caminho, aceite a ajuda de pessoas que têm o conhecimento da mente humana, do espírito humano. Claro, se ficar mandando você fazer vários trabalhos aí, né?
para você tentar eliminar uma energia que mandaram para você e te cobram isso, te cobram aquilo, desconfia um pouquinho. Porque para Deus você não precisa desfazer nada. Porque você fez com a sua mente, teu amor e teu perdão também se desfaz. Quando você se eleva nas vibrações, tudo que te fizeram, que te lançaram de energia negativa, vai ficar abaixo da sua frequência. Não fique pensando naquilo que um dia fizeram para você. Senão você não se desconecta daquilo. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Nós fazemos o que acha que devemos que fazer. Pois é. Só que depois tem as consequências. Sempre. Por exemplo, se você faz na sociedade algo errado, a lei dos homens pune. Exato. Se você faz algo errado na lei de Deus, não é que ele vai te punir. A própria pessoa. Ele vai apenas São os lhe dar os efeitos do causa retorno. E efeito, causa e tudo efeito. é energia. Ele só vai lhe dar o retorno. Aí as pessoas falam, nossa, como Deus é injusto, ele me castigou. Deus não castiga ele ninguém. não castiga ninguém. Você só recebe o que você merece. Porque assim, exatamente, existem as leis. Há milhares de anos foram lançados sobre a Terra as leis. Exatamente para ter uma certa organização vibracional. Se a pessoa burla as leis do que é certo e do que é errado, do que pode e do que não pode, ela mesma está caminhando nas trevas. Não é porque Deus é que fez isso para ela. Poxa vida, até quando certas igrejas vão ficar amedrontando as pessoas para que elas vão lá para a igreja? Você pode muito bem acreditar no teu Deus de amor, de perdão, de caridade, de alegria de criança, de bondade, de generosidade, de não brigar no trânsito, de pensar positivo, sem ter que ir em certos lugares que te obrigam, que te amedrontam, né? Ou que você tem que ser conduzido. Será mesmo que você tem que escutar sempre alguém, como você agora está ouvindo a Rádio Mundial? Será que você não consegue se automotivar? De vez em quando é legal, né? Pegar um livro, fazer uma meditação e escutar um pastor, um padre, sei lá, um sacerdote. Mas peraí, sempre? Quer dizer que você nunca conseguiu canalizar? Você nunca conseguiu intuir por conta própria? Então tem alguma coisa errada no seu sistema de vida. Por quê? Quando nós estamos em casa, a Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. bom dia, gente. Bom dia, Pedro. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvinte. Gente, luz, hein? Ó, luz no seu coração, viu? Luz na sua mente, luz no seu corpo, luz na sua alma. Pensa positivo, sempre olha para cima. E como eu gosto de falar de manhã, né? Não importa o que aconteceu na sua vida. Não importa o que aconteceu ontem. Tira a importância. Sim, tira o drama. Tira esse significado pesado daquilo que aconteceu na sua vida. Porque pelas leis do universo, a gente sabe que nada acontece por acaso. E mais, ninguém é vítima de ninguém. Por quê? Somos e atraímos aquilo que acreditamos. Isso você já está careca ou cabeludo de saber. O importante é mudar a forma de pensar, né? Quando você muda a forma de pensar, então seu corpo reage positivamente, seu ambiente se transforma positivamente. Porque o pensamento da gente atinge o pensamento do outro. Sim, são ondas eletromagnéticas. Então, assim, para quem está ligando a rádio agora, o programa Linguagem do Corpo, que é esse daqui, Cristina Cairo e Luiz Cairo, fala de diversas coisas. Mas a base da gente é falar da cura das doenças, do significado da transformação
psíquica, a transformação emocional, o controle de si mesmo, a aceitação de si mesmo para que o destino mude, para que seu corpo reaja, eliminando qualquer doença. Nós temos a convicção plena de que todas as doenças desaparecem sim. Todas as doenças, todas, sem exceção, em qualquer idade, têm cura. Dá para reverter sim. O problema é a crença. Ou os ganhos secundários, como a gente sempre fala. Porque exatamente as pessoas têm inconscientemente, é subconsciente, os ganhos secundários. Quais são os ganhos secundários? Quer dizer, vamos apontar algumas doenças e depois a gente vê o que a pessoa está lucrando com isso. Inconscientemente ela lucra. Inconsciente, claro, Às gente. vezes, até consciente. Pois é. As crianças são mais conscientes, porque elas sabem que quando fica dodói, todo mundo bajula, dá presente, faz carinho, não precisa ir pra escola, né? Então... Não precisa acordar cedo. Só a criança que adora a escola dela e os amiguinhos, quando ela fica doente, ela fica muito pé da vida, porque ela quer ir estudar, a mamãe não quer deixar. Então, gente, olha só. O que você está ganhando, o que você está lucrando fisicamente, psicologicamente, afetivamente com a doença que você tem. Ou financeiramente. Financeiramente. Esse é um Esse grande problema. Esse é o grande problema. Quando a pessoa tem, por exemplo, LER, né? Lesão por esforço repetitivo. Então, claro que você pode fazer quantas vezes você quiser um movimento corporal que não vai dar tendinite, não vai inflamar os tendões e ligamentos. A não ser que você esteja fazendo repetidamente alguma coisa sem amor, contra a sua vontade, ou indo contra os seus princípios. Então, você vai ter alguma coisa para parar com aquilo. A mente, o inconsciente, ele quer te ajudar. Só que ele ajuda de uma maneira assim, sabe que nem papai e mamãe bravos, que mete a mão na cara? Ele acha que tá ajudando. Então o inconsciente vem e dá-lhe um tapa na cara. Como? Dando uma doença para você. Quando eu consegui eliminar uma situação que acabou um ciclo de uma situação que eu estava vivendo, e eu comecei a encontrar comigo mesma em cada esquina, eu ia para o shopping, eu encontrava comigo. Eu ia para a praia, eu encontrava comigo. Como? Eu decidi viver viver o que eu queria, fui fazer terapia. Não acreditei mais, não deixei ninguém limitar a minha crença. E a melasma desapareceu completamente em 2 meses depois que um ciclo de um relacionamento que eu não estava feliz. Não que a pessoa tivesse errado em alguma coisa. Aí você pode tirar o chapéu, o óculos... tirei tudo. Tirei tudo. Até a burca. Tirei a burca. Tirou a burca para não ir para o sol. Tirei, nem os óculos escuros, nada. Então, assim, a coisa desapareceu. Oração do perdão para o papai. Mesmo a gente achando que não tem nada para perdoar, se você tem melasma, faça a oração do perdão para o papai. Agora... No caso das manchas vermelhas no rosto, significa raiva, muita raiva. Raiva constante, embutida dentro de você. Aliás, Lu, ontem eu assisti o Divertidamente. Gente, você quer entender a mente humana? Assista Divertidamente. A raiva lá é muito engraçado, o que representa a raiva. A tristeza, né? A alegria. Tem aquele setor de controle das emoções. Então, nasce uma menininha e todas as emoções dela representadas por pessoinha fica no controle das emoções dela. Gente, é muito divertido. E, claro, foi feito por psicólogos. Então, você vai entender o que é memória, da onde que vem a tristeza, a raiva. É bem interessante. Elimine a sua raiva. Você que tem manchas vermelhas no rosto. Elimine você, o medo de ser você, que vai acabar com o melasma. E ser você não significa brigar, xingar, chutar, sair fora. Significa ter paz de espírito. Todas as pessoas que não têm paz de espírito, porque elas se deixam levar pelas ondas vibracionais dos outros, pelas pressões dos outros, né? Eu vivia muito pressionada. A família que eu vivia lá era maravilhosa. É maravilhosa. Só que eu não me adaptava.
É uma pessoa que eu devo muito em questão de aprendizagens. Eu tive muita lição de vida nesse relacionamento que eu vivia que me produziu melasma. Só que eu é que não me adaptava. Eu é que não queria aquele tipo de vida e eu não conseguia ser eu para fazer isso que eu faço hoje. Porque naquela época, lá, naquela família, ninguém dava bola para esses tipos de conhecimentos. Então eu me reprimia um monte de coisas. Quando terminou o ciclo, que cada um foi feliz de um lado, a melasma que estava no meu rosto desapareceu em 2 meses. Sem usar qualquer tipo de cosmético. Eu posso garantir para vocês. E testemunhas 1000 que me conheceram no passado e hoje olha meu rosto e sabe, eu não fiz peeling, eu não fiz nada. Nem tomei remédio nenhum e nem parei de tomar sol. Muito bom. Tem que mudar, gente. Com certeza. Tem que praticar meditação. Vamos lá, Lu? Vamos lá. Na agenda? Esse fim de semana são situações distintas. Por quê? Sábado, agora, dia 5 de março, das 10 às 18 horas, lá no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, Vila Mariana. Cristina Cairo, que fica na Vila Mariana, haverá um curso de Quick Massage, que é aquela massagem feita em Quando cadeira, a gente fala isso, todo mundo dá risada pra fazer a massagem na cadeira, não é na cadeira, é na pessoa que senta na cadeira. Gente, vocês já viram essa massagem? Vocês já viram em aeroporto, vocês já viram em supermercado, em outros lugares, né, de estética e tal, em shopping. Quando você tá muito cansado, tá com dores, então você senta naquela cadeirinha, que é o Quick Massage, massagem rápida, né? Pra que falar o inglês? Então, olha só. Massagem rápida. Você senta na cadeirinha, enfia a cara naquele buraquinho lá, e a pessoa, o massagista que está te aplicando, e a gente consegue ter paz dentro de casa. Pera. Tem gente que fez assim, tá, até parece que dentro de casa. Você não sabe como é que é minha casa. Você não conhece meu marido, não conhece minha esposa. Gente, não são as pessoas de dentro da sua casa, nem de fora, que te tira a paz, ou que te coloca a paz, ou que te deixa viver. É você que vibra numa certa frequência. Se você não mudar a forma de olhar para essas pessoas, a forma de sentir negativamente aquilo que elas fazem, elas vão continuar vibrando nessa frequência. Você quer ver um exemplo? As mulheres, aliás, muitas mulheres têm melasma. Isso. Não é? O que é melasma? Melasma são aquelas manchas escuras que parece uma borboleta escura no rosto das mulheres. Aí elas vão no dermatologista e eles fazem o exame, detectam que é melasma, né? Alguns esteticistas também, e dizem que não tem cura. Aí eles dizem para as mulheres que tem que colocar filtro solar super potente. 1000. Fator 1000. Né? 70. E, além disso, uma base de rosto em cima, chapéu, óculos escuro devido à retina que atinge o útero que produz essas manchas. Pelo útero, sabia disso? Nossa, útero. Caraca. Quando eu tive melasma, há muitos anos atrás, e eu fui no melhor dermatologista do Brasil. Um grande amigo me levou lá, né? E chegando lá, ele fez os exames, eu tinha aquelas manchas marrons, escuras, horrorosas na bochecha, no buço aqui no bigode, né? Assim, nossa, gente, era lindo. E dava vergonha, toda hora eu tinha que colocar aqueles corretivos clareando. Era duro viver assim. E o dermatologista disse, olha, realmente isso não tem cura, você não pode tomar mais sol, porque o sol produz isso, né, na melanina, aquela coisa tal. Além disso, a retina atinge o útero. Ele falava que a luz, tanto a luz da televisão quanto a luz do sol, atingia de alguma maneira os hormônios. E pelo útero começava a se formar isso. Tanto é que muitas mulheres, quando engravidam, desenvolvem a melasma. É verdade. Não é? É verdade. Então é pelo útero. Agora vamos trabalhar isso pela eliminação dessa melasma, trabalhando da maneira correta. Se você já foi no médico, se o dermatologista, outros dermatologistas também,
só acreditam nisso, que não tem mais jeito e que você não pode tomar mais sol e que tem que ficar fazendo determinadas coisas, então vamos lá. Vamos trabalhar um outro caminho agora? Então presta bem atenção, aumenta o volume do rádio. Isso, olha só. A pele, pela linguagem do corpo, representa a comunicação. Como você se comunica? Você consegue se comunicar com as pessoas? Da intimidade? Você consegue dizer o que você pensa sem ser retalhado? Ou quando você é retalhada, você consegue ter paz de espírito para entender que o outro ainda não te entendeu e que pode existir uma outra maneira de você se expressar? Não, claro que não. Então, se você está escondendo seus sentimentos, se você está escondendo do relacionamento amoroso todas as suas frustrações, suas mágoas, da família, né? Porque melasma só se desenvolve dentro de casa, ou seja, as pessoas mais íntimas. Não são emoções produzidas por pessoas de longe ou até da família mais distante que produzem melasma. Sempre vem útero. Útero representa a mulher, a criatividade e o feminino. O seu oposto complementar é o papai, que é o primeiro modelo de homem. Pronto, vamos começar por ali. Se é do útero que vem esses hormônios todos conturbados, ao ponto de atingir a pele, na melasma, a melanina, aquela coisa toda, então vamos lá. Toda mulher que teve um problema com o papai, mesmo que ela não lembre, e hoje ela engole sapo do marido, por quê? Porque de alguma maneira eles deixaram de se entender. De alguma maneira, a mulher começou a ter que aceitar situações que ela não aguenta mais, mas ela não sabe como resolver, ela não tem palavras mais para conversar com seu marido, ou com seu pai, ou com seu filho mais velho. Representa os homens. Anulada completamente, não chega a ser É assim. uma mulher anulada na sua comunicação, sim. É uma mulher que ela, de alguma maneira, ela viu o papai fazendo isso com a mamãe. Ou ela teve modelos dessa espécie. Nós temos uma amiga comum que casou muito cedo, né? Engravidou, casou muito cedo. O casal era muito jovenzinho. E eles tiveram uma índole maravilhosa de assumir o casamento devido ao bebê. A partir daquele momento, como eles não tinham muitas experiências, eles, na verdade, começaram a crescer juntos, né? Eles não tiveram como conversar a respeito de seus sentimentos verdadeiros, dos seus desejos verdadeiros ou dos seus medos, um com o outro, suas insatisfações, porque começou a ter atrito. Para não ter atrito e filhos crescendo e a família, então a mulher resolveu se negar para que o casamento desse certo. Isso não significa que ela não o ame. Não sei, pode ser que não o ame mais, mas pode ser que ame e ela esteja apenas com medo de ser ela mesma. Então o ponto-chave para acabar com o melasma no rosto, essas manchas escuras do rosto, a mulher vai ter que fazer uma terapia. Sim, com psicólogo, hein, gente? Quando eu falo terapia, porque antigamente, quando a gente falava terapia, todo mundo sabia que era com psicólogo. Depois, hoje tem tanta coisa. É, hoje como tem trocentos tipos de terapias, então fala terapia, a pessoa fala que tipo de terapia? Então veja bem, para que você que tem melasma consiga entender quem é você, o que você realmente quer da vida, quais são seus sonhos verdadeiros, porque você precisa falar com um psicólogo ou uma psicóloga formado, psicologia ou psicanálise, né? Para que você saiba que toda semana vá começando a tirar de dentro de você. Como você deixou chegar a isso, de você já nem saber mais quem é você e o que você quer, porque você é batalhadora. Toda mulher com melasma, ela é guerreira, mas ela no amor, no relacionamento da família ali, da intimidade, ela está se negando. Ela pode ser maravilhosa em tudo, mas ela não é maravilhosa com ela mesma. Quando eu tive melasma, que eu fiquei um bom tempo com melasma, e os médicos disseram que não tinha cura, eu não acreditei. Eu fiquei muito revoltada. No começo, porque eu sou seixonoye também,
E Seishonoye, do mestre Masaharu Taniguchi, ele diz que todas as doenças são ilusões. E que você pode, sim, eliminar todas as causas inconscientes emocionais e o corpo reage positivamente. Mas você precisa aprender a mergulhar em si mesmo. Quem não percebe suas próprias emoções, quem vive distraidamente no mundo, que percebe mais as atitudes alheias do que os próprios sentimentos diante da dor, ou diante de uma dificuldade, ou diante dos desejos do outro. E você tem medo de perder, medo de não ser amado, medo de não ser aceito, então você passa a reparar só no que o outro precisa, e não mais no que você quer, no que você deseja. Daí, quando as manchas começam a aparecer no rosto, veja bem, tem gente que está perguntando agora aí que eu estou captando, hein? Mas e as manchas vermelhas no rosto, Cris? Isso é outra coisa. As manchas marrons escuras, que são melasmas, é a pessoa não conseguir ser ela mesma.